O CNJ está iniciando hoje, dia 24 de julho de 2023, o mutirão carcerário. E uma das cidades que foram beneficiadas com esse mutirão foi a cidade de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, enfim. Então, esses mutirões carcerários nada mais são do que um esforço conjunto do CNJ, dos tribunais de justiça, para reavaliar algumas prisões à luz de alguns entendimentos segundo os quais essas prisões seriam indevidas. São 4 as situações específicas, né, que vão se analisar nesse mutirão. E aí eu vou trazer para vocês quais são essas situações, até porque muita gente está me perguntando se determinada pessoa, meu cliente ou não, muitas vezes tem me perguntado se se encaixa ou não nessas situações. E aí eu vou trazer quais são essas hipóteses e aí você mesmo olha e vê se a pessoa se encaixa nessa situação. A primeira situação é a situação de gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiências presas cautelarmente. Então, por lei, as mães e pessoas que são responsáveis por crianças e deficientes, elas têm o direito de responder esse processo em prisão domiciliar. Então, numa situação em que a pessoa foi encarcerada durante um processo criminal, essas pessoas elas têm o direito de responder esse processo em prisão domiciliar. Então é direito delas, porque na verdade isso visa resguardar a integridade das crianças, né? Então essa situação específica será reanalisada durante esse mutirão. Além disso, nós temos a situação de pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória. Bom, aqui no RN, segundo o TJ, não existe nenhuma pessoa nessa situação. Porém, é muito comum em alguns estados que algumas pessoas sejam beneficiadas com o regime semiaberto, por exemplo, e mesmo assim esteja cumprindo a pena no regime diverso, no regime fechado. Então, aqui não é muito comum porque o regime semiaberto já é cumprido com tornozeleira eletrônica, né? Mas em estados que tem lá o cumprimento em regime diferente, é possível que a pessoa esteja cumprindo o regime fechado quando na verdade deveria estar cumprindo o regime semiaberto. A outra situação é a situação de pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto quando condenadas pelo crime do tráfico privilegiado. Então veja bem, o crime do tráfico privilegiado na verdade nem é um crime, é uma situação específica no crime de tráfico. É uma situação em que, verificando que a pessoa ela tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, entre outros requisitos, o juiz concede a ela uma redução de 2/3 da pena. E aí, além dessa redução dos 2/3 da pena, é entendimento dos tribunais superiores que o regime deve ser necessariamente o regime aberto. Porém, em alguns casos, alguns juízes têm colocado um regime diferente, né? Mesmo sendo reconhecido o tráfico privilegiado, às vezes o juiz coloca no regime semiaberto, por exemplo. Então, a ideia é que sejam revisitados esses casos e a pessoa que esteja no regime diferente do aberto, mesmo tendo sido condenada por tráfico privilegiado, ela ganhe o direito de responder no regime aberto, certo? E o último, eu acho que é a situação em que vai se constatar mais casos aqui no RN, é a situação da pessoa que está encarcerada cautelarmente há mais de 1 ano. Veja bem, a prisão ela é exceção. Né? E por ser exceção, um processo criminal em que uma pessoa está presa, ele tem que ser rápido, tem que ser célere. Até também em razão do princípio da razoável duração do processo. Mas, em alguns casos, efetivamente, é necessário que o processo seja mais demorado. Né? Um processo, por exemplo, com muitos réus, necessita de perícia, enfim, é razoável que esse processo dure um pouco mais. Porém, em alguns casos, processos simples, né, não faz sentido que esse processo dure tanto tempo assim. E se durar, não é justificável que a pessoa permaneça presa por esse processo. Então, já que o processo vai demorar, é justo que essa pessoa que estava presa cautelarmente por esse processo, ela responda em liberdade. Lembre-se, a prisão é a exceção, a prisão não é a regra. Então, já que esse processo vai durar tanto tempo assim, é justo que essa pessoa ela tenha a sua liberdade e aí, se for condenada, né, lembrando que a gente está falando da pessoa suspeita, presumidamente inocente, se essa pessoa for condenada, aí sim que se fixe um regime para ela e ela venha para a prisão. Então veja, a expectativa é que algumas pessoas que estão nessas situações que eu citei, elas possam ser beneficiadas e a gente tem aí uma mínima que seja redução do encarceramento indevido. Beleza? Deu para entender? E aí você analisa se o seu amigo, parente, familiar, esposo, enfim, ele esteja numa situação como essa
e aí ele poderá ser sim beneficiado nesse mutirão. Espero que tenha esclarecido, e a gente fica por aqui. Grande abraço.